Nós estamos, irmãos, começando o estudo sobre 1 Coríntios, a igreja de Corinto. E nós começamos quarta-feira passada. Então vamos relembrar algumas coisas do que nós aprendemos. Nós lemos do verso 10 até o verso 17, que nós vamos fazer de novo agora também. Do verso 10 ao 17, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu vou ler o verso 10, os irmãos o 11, e assim sucessivamente até o 17. 1 Coríntios, capítulo 1, 10 a 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Refiro-me ao fato de que cada um de vós, de vos dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. Então, irmãos, o que nós aprendemos no primeiro encontro nosso de quarta-feira passada? Nós aprendemos o contexto dessa cidade. Primeiro, que era uma cidade importante, que era uma cidade portuária, uma cidade que está no Istmo, né? Que há um pedaço de terra que liga duas realidades de mar, lá no caso, né, duas porções de água, e duas partes de terra, não é isso? Então, que divide duas porções de água e que liga duas partes de terra. Então, a Corinto estava ali, e ela tinha dois portos importantes, por onde ela exportava muitas coisas, e como nós falamos aqui quarta-feira, é como o nosso Porto de Santos. Né? Nós temos grandes empresas, eu citei a Cultrale e a Citrosuco, que descem para exportar o nosso suco de laranja. Mas eu falei isso, mas tem muitas outras coisas. Nosso próprio sistema férreo também desce com minérios, né, com vários produtos para exportação. Então, Corinto, soja, para parar em Santos. Então, é uma cidade assim, como se fosse Santos, uma cidade muito importante. Mas essas cidades que exportam são também cidades que obrigatoriamente importam. E às vezes não é só coisa boa que vem, né? Então pode vir coisas ruins. E Corinto teve isso, ela importou muita coisa da cultura de fora, da imoralidade de fora, da corrupção de fora. Então Corinto era uma cidade horrível, tão horrível, se naquela época nós chamássemos alguém de coríntio, ele iria virar uma onça em cima da gente, que era chamando-o de mau caráter, de corrupto, de imoral, porque a cidade era vinculada a isso. E se não bastasse isto,
Em Corinto também tinha o grande templo de Afrodite, aonde tinha mais ou menos 1000 prostitutas cultuais. Você imagina essas sacerdotisas esparramadas pelas ruas da cidade. O bordel que iria acontecer numa cidade como aquela. Cidade portuária normalmente tem isso e muito mais incentivada pela religiosidade. Então a questão lá era uma questão moral, uma questão religiosa falsa, não é? E uma questão de ter trazido todas as corrupções de outros povos. Mas essa cidade foi a cidade que Deus moveu o coração de Paulo na sua segunda viagem para implantar a igreja lá. Olha como a gente muda, né, irmãos? Hoje a gente faz pesquisa a gente não, eu não faço. Pesquisa de campo para ver se vai dar lucro a igreja que eu vou montar em determinado lugar. É assim que hoje monta a igreja. As pessoas faz uma pesquisa de campo, vê quem é que vai ser atingido, qual o grupo que eles querem alcançar, e se for um grupo mais seleto, vai ter uma cara à igreja, se for um grupo vai colocar, se for outro grupo vai colocar aquilo. Mas se fosse feita uma pesquisa de campo, essa cidade não daria para montar uma igreja. Imagine vocês, uma que imoral, uma cidade portuária, que tem todos os problemas de uma cidade portuária, e uma cidade onde tinha um templo a Afrodite. Eu iria olhar e falar assim: olha, Senhor, aqui não dá. Aqui precisa de muita graça. Mas o apóstolo Paulo fez isso. E Deus agregou a este apóstolo pessoas que foram construindo realidades de Deus naquele lugar. Agora, irmãos, uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, quando nós implantamos a igreja num ambiente como este, é que essa igreja vai dar muito problema. E sabe por que a gente não implanta? É porque nós não queremos ter problemas. Não queremos ter problemas. No lugar mais fácil é o lugar que a gente implanta a igreja. Agora, em lugar difícil, nós não implantamos, porque é uma igreja que vai dar problemas, até Cristo ser formado na vida dessas pessoas, vai ter que dar muita dor de parto, como diz o próprio apóstolo Paulo. Eu sofro como dor de parto até que Cristo seja formado em vós. É essa dor de parto que a igreja não quer ter hoje. E por isso que ela não vai plantar. Porque não é fácil, irmãos, trazermos as pessoas. Mas essa igreja começa bem. O apóstolo Paulo vai para lá. O apóstolo Paulo tem algumas pessoas básicas para ajudá-lo. Quem são essas pessoas? Nós falamos daquele casal fantástico, que foi muito importante para a igreja, Áquila e Priscila, não é? Então, pessoas importantes que foram ícones para que essa igreja pudesse seguir. Depois nós tivemos Apolo, que era um erudito, uma pessoa que tinha facilidade de expor a palavra. Depois tiveram também quem lá? Pedrão. Pedro foi lá, era o pastor da igreja da Catedral de Jerusalém e foi até lá para ver o trabalho, para dar um referendo ao trabalho. Tanto é que tinha partido dele lá. E o próprio apóstolo Paulo. Imagine vocês ouvir o apóstolo Paulo 1 ano e meio, irmãos. Eu não faltaria um culto. Ouvi-lo, não ia ler nada, ele ia dizer das próprias experiências dele com Deus. Imagina a gente bebendo isso. Eu estava prestando atenção na Lívia, nós estamos com o nosso computador sem a caixinha de som. Deu problema na caixinha de som,
mas o Francisco conseguiu pôr um fone de ouvido. Então, não tem como dois participar e ouvir a mensagem. Então eu ouvi um pouquinho, a Lívia outro pouco. Mas na hora que a Lívia ia ouvir o dela, sabe para onde ela ia? Procurar o Hernandes Dias Lopes ou Nicodemos em Goiânia. Porque ouvir o Nicodemos, ela ouviu, o que ela ouviu foi um batismo do pastor Nicodemos, e o pastor Nicodemos explicando o porquê do batismo. Ele disse: pai, é uma pena não ter outro para o senhor ouvir. O que é isso? Todos nós gostamos de ouvir pessoas que não só fala a nossa cabeça, mas fala também o nosso coração. Vocês acham que Paulo não fazia isso? Claro que fazia. Vocês acham que Pedro não fazia isso? Claro. Pensou Pedro contar a história de andar sobre as águas, irmãos? O corte da orelha de Malco. Malco. Servo de Malco. Né? Servo de Malco. Então, já pensou a experiência? E várias outras experiências da pesca. E Paulo contando, quando eu estive lá, energiza a palavra da pessoa. Então, o que acontece nessa igreja, irmãos? Esses homens não tinham nada a ver com o gosto da igreja. Então, começou a ter divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Estes homens não fizeram nada para esse povo, até porque Paulo não estava mais lá. Enquanto ele estava lá, não tinha isso, porque ele segurava, ele dava um norte para a igreja. Mas quando ele sai, e provavelmente nenhum desses, Pedro também não estava, ele não era pastor lá. Provavelmente Apolo também não estava, porque era um itinerante. E Jesus Cristo estava, porque ele era o Senhor da igreja, não é? Mas nenhum deles estavam lá, exceto Jesus, como Senhor da igreja, através do Espírito Santo de Deus. Então, o que aconteceu? Começaram a falar: não, olha, eu gosto mesmo de Paulo. Provavelmente eram alguns judeus, alguns gentios. Paulo falava muito sobre a liberdade. E essa igreja, ela estava confundindo liberdade com libertinagem. Então, aquele grupo que queria seguir parecido com o mundo, então falava: não, Paulo falou que todas as coisas me convêm, mas não falava que o restante do versículo, não é? Então falava muito o que lhe interessava. Pedro, judeu, tinha muitos judeus lá. Então, olha, eu não como esse negócio de... Então, aqueles que não me toquem, não como isso, era lá. E Jesus era quem? Jesus era aqueles que pingavam santidade para tudo quanto é lado. Pendia o pescoço, punha a mão assim póstuma e mudava a voz. Esses são santos. Nascia asinha por trás, parecia um carocinho atrás assim. Então, pessoa santa demais, para menosprezar as outras. E Apolo? Apolo eram os intelectuais. Então, dividiu a igreja. E o que é que Paulo agora recomenda a essa igreja? Ele está rogando. O verso 10 diz assim: rogo-vos. Ele chama esse pessoal de quê? De irmãos. Rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Primeiro, irmãos, vamos dar uma olhadinha. O menino me veio, o Rafael da Rose, veio perguntar: pastor, qual a diferença entre exegese e hermenêutica? Aí eu expliquei para ele: exegese é um estudo acurado, gramatical, contextual, que você faz a partir do grego e do hebraico.
Hermenêutica é a ciência pela qual eu tenho que me submeter para interpretar a Bíblia. E como ele está já na escola, já avançado aí, já está indo já para a faculdade, não está? Está terminando já, não está? Eu falei para ele assim, você sabe a mesma coisa que a gente faz quando é uma questão de uma pesquisa científica. Quando alguém vai fazer uma pesquisa científica, ele submete a alguns princípios. Ele não pode fugir disso. Não é empírico. Não é como foi lá a questão da carne apodrecer, não é? Era empírico a visão. Mas depois estudar a decomposição e etc, etc. É uma questão científica. Você vai interpretar a Bíblia obedecendo princípios. E qual é o primeiro princípio da interpretação bíblica? Essa é a primeira base da interpretação. Mas tem um princípio. Qual é? A Bíblia responde à própria Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra num todo. Então eu vou partir para isso. Então o que eu faço? Paulo está falando de divisão. Qual é a maior autoridade bíblica para falar para você sobre divisão? O Espírito. Mas esse Espírito, usando a Jesus Cristo, dá um peso duplo nesse negócio. O que Jesus falou sobre divisão? Primeira coisa, Paulo está dizendo, chamando a igreja e dizendo, irmãos. Paulo não é como João, mas eu poderia dizer, queridos filhinhos. Mas ele não fala, ele traz os crentes de Corinto para a realidade de Cristo que ele havia ensinado a essa igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que vocês portem como crentes. E ele busca a questão da divisão. O que Jesus fala sobre a divisão, irmãos? Hein? Aí ele está mandando a unidade. Mas ele fala uma hora assim, numa das conversas de ensino, ele fala, olha, taxativamente, aqui, a casa e o reino dividido não subsiste. Vamos ler lá para você marcar na sua Bíblia? Mateus 12, 25 e 26. Quem achar pode ler. E às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Às vezes nós esquecemos disso. Ele está dizendo, irmãos, isso que o apóstolo Paulo está rogando às pessoas. Se uma igreja começa a dividir, essa igreja perde a sua realidade de existência. Acaba. A gente não precisa ir muito longe não, irmãos. Não precisamos ir muito longe. Como eu disse no início aqui do nosso estudo quarta-feira passada, Araraquara tem muito isso. Tem muito isso. Então o que a gente precisa entender? Que nós temos diante de nós o retrato disso. Acaba, quebra a estrutura da vida da igreja. E nós precisamos, Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuidado com isso. Eu estou rogando, essa palavra rogar é como eu me imponho de joelho diante de vocês, e enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo nome dele, que vocês mantenham, e eu gosto dessa palavra aqui que Paulo usa, sejais inteiramente unidos. Paulo está usando, irmãos, e Paulo tinha uma pessoa com ele, Paulo era um rabino, por isso que ele tinha um conhecimento amplo das coisas.
Mas ele tinha ao lado dele um homem chamado Lucas, que era o médico particular dele. E não só o médico, mas Lucas era o escritor, um historiador. Lucas passou para Paulo um vocabulário fantástico. Tanto é que o capítulo 12 até o 14 fala de que, irmãos? De 1 Coríntios? 12, 13, 14. Fala sobre a diversidade, dons do corpo. Então, isso são palavras emprestadas de Lucas. Isso é aquele vocabulário que a gente adquire quando nós temos amigos de outras áreas e andamos muito com eles. Então nós acabamos pegando alguns vocabulários, algumas expressões, algum conhecimento do outro. Por quê? Aí você passa para você, interioriza aquilo e põe para fora. O que Paulo está usando aqui é um termo médico. Quando ele diz assim, sejais inteiramente unidos. Sabe o que ele está falando? Ele está falando do corpo. Aqui é uma palavra que ele diz sobre a unidade, sobre isso conjuntamente como igreja orgânica. Porque a igreja não é só doutrinariamente que ela estava dividida, não era só organizacionalmente, mas ela estava dividida no seu ponto principal, que era a questão do corpo. Estava quebrado o corpo. Não havia uma caminhada. Então Paulo coloca isso de uma maneira que eles não podiam votar. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E se quebra isso, aí está perdido. Porque começa a desvencilhar. E tem aí, irmãos, 4 grupos. Não saíram, estão lá dentro. Vocês imaginam isso? Os de Jesus orando todos de joelho. Participa de toda a reunião de oração. E aí começa a criticar os outros que não vão à reunião de oração. E aí o apóstolo Paulo faz algo, irmãos, que eu gosto muito do que ele faz. O que é que Paulo faz? Paulo apresenta a solução. E aonde está a solução que Paulo apresenta? Paulo não está dizendo, irmãos, aqui, que devemos falar a mesma coisa, caminhar para a gente ser todo mundo igual. Paulo não está dizendo isso. Tanto é que ele fala da diversidade de dons logo na frente. Uma igreja saudável é uma igreja que tem vários dons. A igreja que parece todo mundo do mesmo jeito, falando da mesma maneira, vestindo da mesma maneira, comportando-se da mesma maneira, caia fora desta igreja enquanto você pode, porque é doentio esse lugar. O apóstolo Paulo mostra que a igreja de Cristo tem diversas partes. O diferente é que é saudável. Se todo mundo começar a pregar como eu, o que eu estou fazendo aqui? Se todo mundo começar a portar como eu, está errado, tem alguma coisa doente nesse negócio. Somos diferentes e Deus nos usa diferentemente para compormos o corpo, para fazermos a coisa acontecer. Diversidade não significa divisão. Paulo está colocando isso, olha, há diversidade na igreja. Pessoas que vão à igreja, que participam dos trabalhos, são pessoas que desfrutam de uma realidade pessoal e que nós devemos respeitar umas às outras. Pessoas que vão orar,
vão manter a igreja, porque tem uma vocação de Deus para meter o joelho em terra, não tem preguiça de orar, busca o Senhor, madruga, vigília, intercede, está em todo o tempo em batalha espiritual. Agora tem um outro grupo que paga a conta, que Deus deu a ele o dom de ganhar dinheiro, paga a conta. Há outros que vão pregar, há outros que vão tocar, há outros que vão cantar, há outros que vão fazer a organização da igreja, vão correr atrás dos detalhes, outros que vão limpar, outros que vão organizar. É o corpo, né? Eu sempre quando falo isso, e eu tenho um estudo sobre dons espirituais, eu falo do cabelinho do nariz. O meu barbeiro, ele gosta de cortar o cabelinho do nariz. Mas tem dia que eu digo assim, camarada, deixa esse negócio aí. Não deixa, só se aparecer um grandão. De vez em quando eles são rebeldes, porque eles são bem duros. Porque isso é meu filtro, é o filtro do pulmão. Se alguém não gostar dos pelinhos do meu nariz, fazer o quê? O Papai do Céu criou isso aqui dentro para servir de filtro, não é? E quem teve lamparina na sua casa, aí da minha geração, sabe quando a gente, ou fogão a lenha, aí você dá aquela suada assim no local, você vê aquela bolinha preta caindo. De onde? Os pelinhos protegeram o seu pulmão. Então, coisa insignificante, não é? Insignificante, vírgula. Está protegendo todos os meus alvéolos, toda a minha realidade respiratória. Então, não importa, qualquer pessoa no corpo de Cristo é tão importante quanto o outro. É isso que Paulo está dizendo. Que pessoas, Apolo, Cefas, Jesus Cristo, é para ele todas as coisas. E aí Paulo começa a fazer uma defesa, irmãos, que eu gosto dessa defesa que Paulo faz. Ele começa no verso 13. Vê aí, o que é que Paulo faz no verso 13? Graças a Deus, irmãos, eu aprendi isso desde jovem. O que ele diz aí? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? A argumentação de Paulo agora, irmãos, ele começa a trazer as pessoas para o centro. E aqui ele poderia colocar os três no mesmo versículo. Poderia, acaso está Cristo dividido? Foi Apolo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Apolo? E poderia falar assim, acaso Cristo está dividido? Ou foi Cefas crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Cefas? O que Paulo está fazendo? Paulo está colocando esses homens de Deus no lugar deles. Por isso, irmãos, que eu tenho medo de bispo, de apóstolo, de pessoas que têm títulos. Eu nem gosto de reverendo, que é um título. É porque eu sou bacharel em teologia. Qualquer um que é bacharel em teologia é um teólogo. E se é ordenado, é reverendo. Um padre ordenado, ele é reverendo. Pode olhar. Qualquer sacerdote que fez teologia é um teólogo, se é ordenado, passa a ter o título de reverendo. Mas o que serve? Eu não por ninguém, irmãos. Cristo não está dividido. Ninguém foi batizado em nome de Ezequiel, do Pai e do Filho. Ninguém foi batizado. Aliás, em nome de Ezequiel, do Pai e do Espírito.
porque eu estou substituindo a Jesus. Paulo começa a puxar as pessoas para aquilo que de fato é importante, para a expiação. Paulo pega as pessoas e diz assim: gente, dá uma olhadinha aqui. Eu não vou esvaziar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não será esvaziada. E aí no verso 17, ele completa a parte B. Não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, vocês estão enganados. O evangelho que eu primeiro preguei a vocês não tem nada a ver com estrelas. Nem a minha, nem a de Apolo, nem a de Cefas. Embora são homens crentes. São homens crentes, habilitados, equipados por Deus para ministrar a igreja. Mas quando vamos pensar na base da igreja, eles não são base da igreja. Jesus Cristo é. Eu não morri por nenhum de vocês. Embora tivesse dor de parto, Paulo poderia estar dizendo. Cefas, também da mesma maneira, embora possa perder o sono à noite por causa da igreja, mas não foi o que foi crucificado em favor de vocês. Irmãos, como que isso aqui é importante? Por quê? Paulo está dizendo, olha, não foi por sabedoria humana que eu preguei esse evangelho. Não foi por palavras inteligentes, meramente humanas. Eu vim pregar palavra de transformação. E o que vai nos unir é exatamente a obra salvífica de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Paulo não está desmerecendo o batismo, viu, irmãos? Muita gente fala, eu não batizei ninguém. Eu não batizei ninguém. Paulo não está desmerecendo o batismo. Quando nós falamos aqui quarta-feira passada, o batismo é o sinal externo de uma realidade interna. Está valorizando o batismo. Porque em nome de, não foi em meu nome, e no teu eu fui batizado pelo reverendo fulano de tal. Que coisa é essa? Nenhum reverendo símbolo que redime, irmãos, morreu por você. E nenhum símbolo batizo em nome de mim. Ninguém, nunca isso vai acontecer. Paulo está trazendo a igreja para onde a igreja deve estar sempre. Para onde a igreja deve estar sempre. Entendendo que Jesus Cristo morreu pela igreja. Pagou o preço da minha salvação. Foi crucificado por mim. E quando eu sou selado externamente, é dito, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que está batizando é mero instrumento de Deus, se assim o for. E se não batizar ninguém, ou só batizar 4, é o mesmo valor do que batiza 100 pessoas por ano. Ou 1000 por ano, não tem nenhum problema. O que Paulo está dizendo é que nós estamos unidos porque Jesus Cristo pagou por nossos pecados na cruz. Veja como isso é interessante, irmãos. Vamos pegar o batismo. Eu já falei quarta-feira. Se nós, presbiterianos, ficarmos baseados no batismo, e falarmos assim, olha, nós somos batizados por aspersão. Então, só os que estão batizados por aspersão é que faz parte do corpo. Os que foram batizados por imersão ou por efusão, não faz parte do corpo. Por outro lado, se os que foram batizados por imersão falassem assim, só os que foram batizados por imersão. O que ele estava fazendo? Dividindo o corpo. E aqueles que fossem batizados por efusão, que é a água despejada sobre a cabeça, fala, não só os por efusão. O que ele estava fazendo? Pondo para fora do corpo os outros dois. Mas você quer ver uma coisa interessante? É o horário de culto. Se nós aqui, do culto de quarta-feira, às 20 horas,
Falamos assim, crentes são só os que vão na quarta-feira. O que a gente está excluindo? Os que vêm na terça de manhã para orar, os que vêm na quinta-feira no ministério Débora para orar, os que vêm no sábado para cultuar e orar, os que vêm no domingo de manhã, os que vêm no domingo à noite. A gente está dividindo da mesma maneira. Agora, quando eu começo a pensar que eu sou unido com outros, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e morreu pelo pecado de todos, os que frequentam às 9, o que frequenta a quarta, o que frequenta a quinta, o que frequenta a terça, o que frequenta no sábado, o que frequenta no domingo de manhã, no domingo à noite, o que é mergulhado, o que é despejado água na cabeça, o que é aspergido. Quando eu penso nisso, eu estou unido. E isso é o que nos mantém unidos, irmãos. A igreja é um lugar onde as pessoas que não têm outra razão natural para estarem junto uma à outra se unem em amor, porque todas elas foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Se a crucificação é a única coisa que temos em comum, então é suficiente para mantermos comunhão um com o outro. Faz isso na prática. A mesma coisa. Embora a criança vai usufruir muito mais dessa caminhada com Deus, mas é a mesma coisa. Pela expiação de Cristo. Gente, como isso muda? Eu disse para vocês que isso eu aprendi desde pequeno, porque meu pai é batista, e só depois de muito tempo é que ele foi para a igreja presbiteriana, e hoje ele está na Assembleia de Deus, porque na cidade onde ele mora hoje, não tem nenhuma outra igreja que ele queira ir, a não ser a Assembleia de Deus. Participa das reuniões, vai lá. A minha mãe é presbiteriana do Brasil, porém renovada. E que amparava todos os obreiros que iam plantar igrejas em Ibiá. A minha mãe recebia esses obreiros e davam comida, porque ela tinha uma pensão ela dava alimentação para Mendes Júnior, enquanto ela estava lá, e as pessoas chegavam e comiam lá, a mamãe dava comida para essas pessoas. Tanto é que o pastor da igreja Brasil para Cristo tornou-se sobrinho da minha mãe, porque a sobrinha da minha mãe, presbiteriana, foi visitar a minha mãe, e o pastor solteiro casou-se com a minha prima. Hoje, todos eles são presbiterianos, inclusive esse pastor da igreja Brasil para Cristo. Então eu ia à igreja desse primo, preguei várias vezes lá quando era jovem, participava de campanha de avivamento, de cura com eles. Então, eu fui criado desde pequeno entendendo isso. Desde bem novo. Eu fui criado numa casa em que Cristo é a base, o centro, e que não tinha nenhuma periferia que pudesse dividir-nos como crentes. Como crentes. Paulo está dizendo isso para estas pessoas. Olha, vocês precisam de pensar na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Irmãos, pense vocês, o que nos uniria a não ser a morte de Cristo? Por exemplo, o irmão Pedro gosta de pescar. Eu poderia ir com o irmão Pedro pescar tantas quantas vezes, mas isso não daria a mim e a ele uma solidez de unidade.
Tem alguns pescadores que não vão pescar um com o outro porque brigaram. Andar de bicicleta. Hoje está em moda a bike, dar uma voltinha, né? Samuel? Então, andar de bicicleta. Mas isso não é base. O que nos une de verdade, irmãos, é a morte de Cristo pelos meus e os seus pecados. Paulo está dizendo isso para eles. Olha, se você gosta de uma pregação mais erudita, não tem problema, mas você não pode dividir a igreja falando que todo mundo tem que pregar eruditamente. Se você gosta de uma mensagem que fala mais ao coração, que lhe faz arrepiar, que lhe faz chorar, não tem problema, mas só que não é isso. Não é isso. Você gosta de ouvir uma pregação com várias ilustrações pessoal do pregador com Deus? Não tem problema. Mas você não divida a igreja de Jesus por causa disso, porque há um fator mais importante, que é Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E isso ultrapassa, irmãos, o meu gosto. E eu não vou deixar de caminhar com o povo de Deus simplesmente porque o meu nariz, é diferente. É diferente. Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte: quando isso for a prioridade número 1 na minha e na sua vida enquanto igreja, nenhuma outra prioridade individual ou coletiva nos dividirá. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu entender que Jesus morreu por mim, quando eu entender que Ele é o meu Salvador, nada vai nos dividir, irmãos. Eu posso não gostar de palma, mas eu posso ficar no lugar onde se bate palma. Vocês nunca me viram bater palma. Nunca me viram bater palma. Eu não bato palma, desde jovem. E posso estar em qualquer liturgia que bata palma, eu não bato palma. Mas nem por isso eu deixo de estar num culto onde a ministração bate palma. Eu louvo a Deus com a minha voz. E vou falar assim, não bate palma, eu estou aqui, não gosto. Não, não é que eu não gosto de palma, eu não bato palma. Só isso. Então o que a gente precisa? Porque há algo muito mais sólido que nos mantém juntos do que palmas, do que violão, do que guitarra, do que qualquer outra coisa, ou piano, ou órgão, não importa. O que importa é que Jesus Cristo morreu por mim e o corpo de Cristo não pode ser dividido. Eu tomei algumas posturas no meu ministério. Primeiro, eu não pastoreio igreja dividida. E já tive vários convites para ir pastorear um grupo que saiu da igreja tal. Diz, não vou. Não vou. Você sabe da história de Boa Viagem. Desse jeito, não vou. Se eu for pastorear a igreja, eu vou pastorear a igreja toda. Tudo bem. Outra coisa que eu não faço, eu não divido a igreja. Se eu perceber que eu sou o pivô de alguma coisa, eu estou fora. E muito alegre. Muito alegre. Isso eu pus no meu coração. Nunca vou fazer isso. Por quê, irmãos? Porque eu entendo que nós temos uma base muito maior do que qualquer um de nós, qualquer coisa que nós montemos junto com outras pessoas, que é exatamente a crucificação de Cristo e o amor de Cristo por nós. Eu sempre uso aquela argumentação de Moisés: Senhor, eu não pari nenhum deles. E eu uso essa expressão, parir mesmo, porque ovelha pare. Eu disse, Senhor, eu não pari nenhuma ovelha. O que eu fiz foi, às vezes, olhar, mas eu não pus a mão. Foi do Senhor que veio. Então, Senhor, cuide das tuas ovelhas. Se o Senhor quiser me usar para fazer isso, eu estou à disposição.
porque é de Deus, irmãos. Vocês foram comprados pelo sangue do Senhor. Não é meu sangue que foi derramado. Foi de Jesus que foi derramado. E Paulo está dizendo isso para as pessoas que estavam em Corinto. Gente, para a gente continuar conversando, vamos conversar a base. Jesus Cristo morreu por vocês. Nós estamos juntos, irmãos, e aqui nós temos vários níveis intelectuais, pessoais, de sonhos, de busca, diferentes. Aqui, nesse montinho de gente, nós não temos aqui 50 pessoas, ou tem? Deve ter. Mas aqui, nós aqui, uma família pequenininha, 50 pessoas, nós somos diferentes. E às vezes nós não estaríamos juntos se não fosse isso aqui. Se não fosse isso aqui. Interesses pessoais meus, talvez não iria bater com seus interesses, talvez com o Renato. Ou um ou outro, por alguma outra coisa. Por exemplo, eu não teria com o irmão Pedro, eu não gosto de pescaria. Eu gosto do peixe. Então vocês imaginam o que eu iria perder. O irmão Zé também gosta de plantar. Aqui, um grupinho aqui, pequenininho. Mas pensou o privilégio que eu ia perder de caminhar com o irmão Pedro na vida, só porque eu não gosto de pescar? Eu passo mais tempo com ele do que os colegas dele passam na pescaria. O Gesiel passa com ele um bom tempo também aqui, porque estamos unidos aqui. Então, irmãos, nós não teríamos nenhuma outra razão natural para estarmos juntos e termos comunhão. O que nós temos é que Jesus Cristo morreu por todos nós. E isso nos une. E nos dá propósito. Por que a gente abraça um ou outro, tenta guardar o nome, ajuda um ou outro? Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. Não é um marketing, não é uma vendagem que está vendendo aqui a mercadoria. É porque Jesus morreu por nós. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Se vamos conversar, para a igreja permanecer unida, para não cair, porque se ela estiver dividida entre ela mesma, ela não subsistirá. Então nós vamos ter que começar a jogar a pedra fundamental no chão. Dizer, sobre este caminho, ou sobre este alicerce, que nós vamos construir a nossa caminhada. E é isso que Paulo vai fazer, e é isso que nós vamos caminhar um pouquinho. Eu não vou expor 1 Coríntios, irmãos, eu só quero expor uma faceta de 1 Coríntios, que é da sustentabilidade da igreja, da gente pensar na igreja, não nos líderes que Deus coloca, porque passam. Eu estava pensando no dia desse, será onde Paulo foi sepultado, Apolo, Priscila, Áquila, Pedro, não é? Morreram. Já pensou se Paulo não tivesse fincado a base da igreja do Senhor Jesus Cristo? Teria morrido com ele. Como vai morrer um punhado de comunidades aí afora, porque traz o nome das pessoas, não de Jesus. Sou do grupo tal, sou do grupo Beltrano, não de Jesus. O que permanece, irmãos, que vai além de nós, é quando nós temos comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está dizendo, olha, vocês estão errados. E às vezes nós estamos mesmo, porque a gente acaba olhando para o umbigo e querendo só o que... A gente precisa de olhar a cosmovisão, o que Deus está fazendo, o que Deus está construindo, não é? Nas nossas vidas. Então que fica aqui essa base, e quarta-feira a gente conversa mais um pouco.